Oi gente, tudo bem? Esse aqui é o nosso podcast Resenha Tube, aqui do Atílio Destro. Estamos com a nossa imensa presença da nossa professora de ciências, né? E a gente vai falar sobre um assunto bem diferente. Qual que é o assunto, Matheus? Ciência na agricultura, mais conhecido como... ciência na agricultura, é a ciência que envolve a agricultura, como máquinas, essas coisas. Exatamente. Bom, eu sou a Mirella. Eu sou o Matheus. Sou a Juliana. E a gente resolveu trazer esse assunto com uma pessoa especialista nesse negócio de ciência, biologia, porque é uma dúvida que a gente tem bastante, né? Então, pra começar, Ju, como é que você se encontrou na ciência, né? Nessa área, nesse mundo tão grande? Eu gostava de... Acho que eu comecei a gostar de ciências no ensino fundamental 2, né? Quando a gente passa até a matéria de ciências mesmo, eu passei a me interessar. E daí eu fui entendendo mais, né? Fui aprendendo. Quando chega na parte de biologia mesmo, eu me encontrei. Gosto muito dessa parte toda de genética, de estudo da agricultura. Tudo isso é muito interessante pra mim, né? Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar. A ciência, eu acho que, assim, a ciência em um todo já é muito incrível, né? É uma coisa, assim, complexa. Quanto mais você vai pesquisando, mais... Entender o mundo no qual a gente vive, né? Entender o nosso lugar no mundo e o que nos rodeia. Mas qual seria a parte da ciência que você mais gosta, assim? Isso. Ai, gente, é complexo porque a parte que eu mais gosto é lecionar. A parte que eu mais gosto é dar aula. Gosto muito, muito de dar aula. E você já pensou, assim, começando aquela parte de pesquisa, sabe? Tipo, eu quero, porque eu quero entrar, assim, num lugar de ciência, numa faculdade, eu quero ser uma cientista. Você já tinha pensado nisso? Inicialmente, quando eu comecei, né, o curso, a minha ideia era mais essa, mais acadêmica, né? Ser pesquisadora e tal. Mas eu comecei a dar aula. E aí eu me encontrei dando aula, porque eu gosto muito de dar aula. Mas eu já fiz algumas pesquisas, né, coisas, participei de iniciação científica, nesse tipo de coisa na faculdade. Mas é que a minha paixão é dar aula mesmo. É que nem diz, né, quem nasce com alma de professor, professor será, né? Bom, voltando para essa área agora aqui principal da agricultura, né, que é o nosso ponto forte, que é o nosso ponto chave, como será que seria você sabe como seria um mundo sem agrotóxico, assim? Se tudo fosse saudável, sem agrotóxico. A gente tem que definir saudável, né? Mas um sem agrotóxico, eu acho que a primeira coisa a se pensar seria como seria a questão do plantio, do consumo. Então a gente teria uma mudança muito grande, né? Seria muito diferente a forma que as pessoas consomem, o que elas consomem e em que época elas consomem. Tudo isso muda muito, né? Porque os agrotóxicos são parte do que permite que a gente consuma algumas frutas do ano inteiro, alguns vegetais do ano inteiro, porque no geral os alimentos são sazonais, né? São poucos que são o ano inteiro é possível. Principalmente porque eles usam o agrotóxico mais pra, tipo, refugiar os animais, né? Não fazer com que os animais comam. Então acho que isso seria uma parte mais de proteger os alimentos, né? Só que, querendo ou não, o agrotóxico é algo que prejudica um pouco para manter o modo de que a gente se alimenta hoje, não dá para não falar de agrotóxico. A gente teria que fazer todo um movimento de agricultura familiar, de mudar como essa agricultura é feita, para a gente poder pensar, né, em não ter agrotóxico. Mas a gente pode pensar em diminuições sim, né? Não é necessário tanto agrotóxico como a gente usa hoje. O Brasil é um dos países que mais usa agrotóxico. Eu acho que o mundo, né, as pessoas que fazem esse plantio de vegetais, de verduras, se tornaram reféns, né, necessitadas do agrotóxico. E você tinha entrado num ponto, né, de que teria que definir o que seria saudável. Então, o que você acha do agrotóxico? Na sua opinião, qual o seu ponto de vista?
é complexo, né? A gente tem vários estudos que ligam agrotóxico a câncer, a várias coisas, né? Então a gente teria que... Eu acho que seria o ideal não ter o uso do agrotóxico. Sim. No mundo ideal seria isso, né? Mas a gente pensar no hoje a gente não consegue simplesmente não vamos mais usar nenhum agrotóxico, né? Então a gente teria que ter regulamentações mais firmes, a gente teria que ter mais representatividade nesse tipo de discussão, né? Ter mais a agricultura familiar sendo colocada ali em foco, talvez o MST, gente que já produz esses alimentos sem agrotóxico para poder ajudar, né? Nessa transição, né? Saudável é o que faz bem pra gente, né? Então nesse momento, por exemplo, o morango é um alimento saudável, porém a quantidade de agrotóxico que é usada no morango torna ele muito grande. É complexo falar o que é saudável, né? O que é uma alimentação saudável. O ideal seria que a gente comesse alimentos orgânicos, né? Mas nem sempre a gente tem alcance a esses alimentos, né? Porque é complexo essa questão do que é saudável. Além de que, tipo assim, acho que seria muito difícil de fazer com que a população inteira e as pessoas que fazem parte dessa agricultura não usar o agrotóxico, né? Porque a gente teria que pensar num refúgio, uma coisa que substituiria o agrotóxico, mas de uma forma menos causadora desse tipo. Por exemplo, a minha tia, ela tem parreira de uva. E ela já me falou, ela sempre passa veneno nas uvas porque sempre tem esse problema durante a noite de bichos. E eu acho que não seria difícil, né, de encontrar um jeito de... A questão toda é essa produção em massa. Quando a gente produz em massa, quando a gente quer produzir muito, toda a perda é financeiramente grande, né? Então a gente teria que começar a produzir em escalas diferentes. Eu teria que repensar o consumo. O quanto eu consumo daquele alimento. Eu vou comer morango o ano inteiro? Será que dá para comer morango o ano inteiro se eu não tiver agrotóxico? Então a gente teria que diversificar a nossa alimentação. Que, convenhamos, no geral, ela é limitada, né, a alguns vegetais apenas. São poucas pessoas que fazem realmente essa variedade, que vão nos alimentos que são dessa estação, que fazem essa escolha, né? No geral, a gente vê os mesmos alimentos no mercado o ano inteiro, porque esses alimentos têm essa proteção, ele tem esse agrotóxico que permite tudo isso. E são alimentos que a gente pode dizer do padrão, né? Que as pessoas comem. Isso, tem o padrão de beleza também, né? Tem toda essa questão do geneticamente modificado, né? É até complexo, né? Porque passa essa impressão de que é saudável quando o alimento tem aquele padrão de beleza, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Tem uma mudança muito drástica, que nem você vê um morango lá no supermercado mesmo. Sim. E do nada você vê um morango sem o agrotóxico. Principalmente. Porque as pessoas estão acostumadas com o tipo assim, aquilo. Elas estão acostumadas em não sair da zona de conforto. Então, se ela for comprar uma alface, ela vai procurar uma alface do mesmo jeito. Às vezes, sem o uso de agrotóxico, pode haver uma diferença na imagem que o produto vai passar. Isso pode acabar acontecendo uma grande perda da economia, né? Muda a imagem, muda o sabor, muda a forma de consumir aquele alimento. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei banana sem agrotóxico, eu comprei uma penca do MST. E a banana não deixava de ficar verde, ela não ficava amarela igual eu tô acostumada a ver no mercado. E aí eu fui deixando essa banana, e quando essa banana eu ia adorar. E aí eu descobri que ela já tinha até passado. Porque eu não tinha essa visão de que ela não ia ficar amarelinha igual a que eu pego no mercado. Que ela já tava boa para consumo, né? Mas aí eu troquei uma ideia com a galera que compra cesta também de orgânicos. O MST faz venda. Hoje ele aqui no sindicato, perto da Praça do Avião em Americana, tem um grupo, você encomenda e eles têm vários produtos também, produtos que o MST faz que são, industrializados, suco de uva integral, essas coisas. Eles vendem pão, eles vendem várias coisas, mas você tem que fazer encomenda e comprar. Mas é muito diferente. Eu mesmo, quando comecei a comprar, fiquei chocada com a diferença que esses alimentos têm. E, assim, parando pra pensar, esse uso de agrotóxico todo é uma coisa bem diferente. Tipo assim, não é que diferença. É porque foi uma coisa que as pessoas viram, acharam assim, não, isso vai dar certo, a gente vai usar. E é tipo moda, pegou, né? Fez deu certo, vai continuar usando. Não é
bem moda. A gente tem um estilo de vida, né, um estilo de economia que busca maximizar lucro, que busca a venda, né? E quando eu busco lucro, quando eu busco a venda, eu vou buscar o quê? Conservar aquele produto, perder o mínimo possível, né? E aí o começo de usar tudo isso, né, nem porque virou moda, né? Se ele produz batata, tá usando agrotóxico e tá vendendo e ganhando muito mais do que eu provavelmente vou começar a usar também, porque senão eu vou acabar falindo, vou acabar perdendo meu negócio. E aí acaba todo mundo ficando meio que refém, né? E aí você tem que bater contra o sistema se você quer fazer diferente, né? Acho que esse negócio de bater contra o sistema ainda é uma coisa muito difícil, né? Porque é um sistema. E também você perde muito lucro. Perde. E é complexo, né? E aí o produto, por isso que o produto orgânico ele vem com esse valor mais alto. Porque ele tem toda uma diferença de tratamento, de cuidado para que funcione. É, realmente. Bom, entrando nessa parte, a ciência realmente é algo que ajuda muito. Será que teria como a ciência inovar, assim, fazer uma coisa mais, sabe, pra ajudar mais? Eu não sou da área de pesquisa desse assunto, mas eu sei que existem muitas pesquisas em relação aos efeitos dos agrotóxicos, a outras maneiras de cultivo, a alta atividade do que eu planto para que aquela terra continue fértil, coisas que eu posso plantar próximo a alimentos, né? Próprias plantas mesmo, que elas vão servir de inseticidas para outros alimentos. A ciência trabalha nesse sentido, tanto que a gente tem N estudos provando a ligação entre o uso de agrotóxico e o câncer, né? Eu acho que é uma questão muito mais complexa, né? Eu acho que é uma questão de educar para que mude, né? Sim. Para que quem hoje está sendo educado entenda a importância de se alimentar melhor. E se alimentar melhor não é só comer verdura e vegetal, é saber de onde o meu alimento está vindo, né? Qual que é a origem dele, quais foram os produtos usados nele, como eu vou higienizar esse alimento. Tem essa também. Porque muitas vezes o problema não tá tanto no produto que você compra, mas sim como você utiliza dele, como você o utiliza, né? Você higieniza ele, né? Porque muitas vezes tem essa parte, né, de você comprar um produto, mas não adianta você comprar um produto orgânico e você não lavar ele do jeito certo, né? Vai estar comendo terra de qualquer forma. Você vai estar comendo uma minhoca lá e você vai nem tá sabendo. Eu acho que comer minhoca menos ruim do que comer uma certa quantidade de agrotóxico que a gente consome, né? A maioria dos vegetais e legumes, enfim, que a gente compra, eles têm que ser higienizados com hipoclorito, né? Sim. E ninguém praticamente faz isso. A gente faz aquela lavagem com água e sabão. Nem com sabão, né? Muitas vezes eu só lavo a folha ali com água. E é isso. E esse é um dos problemas, né? Como é que eu vou higienizar também esse alimento? Eu acho que é educar para conscientizar, para que vocês cresçam já com uma outra visão. Voltando ao tema ciência na agricultura, como a ciência influencia na agricultura mesmo? Todo avanço, né? Todo avanço que a gente vê, tanto em novos, né? Agora não falando, nem pensando no bom ou no ruim, mas novos agrotóxicos vão proteger contra outras pestes, ou sementes mais fortes, né? Ou transgênicos, tudo isso é advindo de pesquisas científicas, né? Essas pesquisas que vão trazendo a inovação para a área da agricultura e para todas as áreas, né? Porque, assim, a ciência é o estudo, bom, pelo menos a biologia é o estudo da vida, né? Então, tipo, tem biologia, tem física, tem química. Então, se você for parar pra pensar, tudo que tem hoje em dia foi estudado. Foi uma coisa que foi estudado, que foi evoluído, entendeu? Então, acho que é realmente ali uma parte. Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre agricultura na ciência, né? Ou ciência na agricultura. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação, assim, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, que a gente só absorve e passe para as futuras gerações. Eu agradeço muito ter sido convidada, fiquei muito feliz. Bom, foi um papo muito gostoso. Foi. Então aguardem pro nosso próximo podcast. Obrigado. Put me on your podcast, bro. Put me on your podcast show. Put me on your podcast, bro. Would you put me on your podcast, though? Put me on your podcast, bro. Put me on your podcast show.